Bom, muito boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Muito bem-vindos. Meu nome é Ramon Azevedo, eu faço parte aqui do time de suporte online. É um prazer estar aqui com vocês mais uma noite. Hoje nós temos uma palestra muito bacana, muito legal, sobre gestão do tempo. Quem aí não precisa gerir o seu tempo, quem aí não precisa aprender uns sites maravilhosos para aprender a agendar horários, a como você faz determinadas coisas, sempre é muito bom, principalmente no âmbito do ensino à distância. Hoje nós estamos com a professora Érica. Ela vai passar uma palestra, mensagens para vocês maravilhosas. Eu espero muito que vocês aproveitem, peguem um bloquinho de notas e comecem a anotar as dicas que ela vai dar. Beleza, gente? Vou deixar agora vocês com a professora Érica. Obrigada, Ramon. Oi, galera, boa noite. Eu tô vendo que já tem os nomezinhos aqui que estavam na palestra anterior, que a gente falou sobre ansiedade. Bom revê-los. E muito bem-vindo para a galera que está chegando agora pela primeira vez, né, para ver a minha palestra. Então, como o Ramon mesmo introduziu, tá? Eu vou estar falando com vocês hoje um pouco de gestão do tempo. Como que a gente vai fazer para gerir todo o nosso tempo, ok? E eu já quero deixar claro para vocês aqui uma coisa. Quando eu elaborei essa palestra, há muitos anos atrás, eu tinha posto no meu Instagram como que as pessoas controlavam o tempo, o que que elas sentiam que faltava, o que que elas sentiam que precisava e tudo mais, tá? E eu montei toda essa palestra com base nisso. E recentemente, quando eu estava montando, tem mais ou menos um mês essa palestra, se eu não me engano, tem por aí, eu refiz essa pergunta e os mesmos comentários surgiram e eu falei, gente, eu acho que as pessoas continuam com o mesmo problema quando a gente fala de gestão de tempo. Mas, antes da gente começar, tá? Um pouquinho de mim. Então, resumão, tá, gente? Eu sou psicóloga formada desde 2017. Atualmente sou estudante de doutorado na área da psicologia, então eu sou pesquisadora, eu sou psicóloga clínica na abordagem cognitiva comportamental, ok? E também sou coordenadora de um projeto social. E aqui na Uniswan, eu sou professora tutora. Até então, eu estou responsável por essas disciplinas, ok? Então, não sei se a gente vai se esbarrar nessas disciplinas, se é da área de vocês ou não, mas, qualquer forma, a gente vai se vendo aí nas palestras ao longo do ano, caso vocês não façam alguma disciplina comigo, tá bom? Então, vamos começar do começo, tá? Eu costumo sempre dizer para as pessoas que para a gente começar a fazer alguma coisa nova, ou começar a criar um novo hábito, começar algo novo na nossa rotina, na nossa vida, a gente precisa entender o benefício daquilo. Então, por exemplo, o nosso cérebro ele vai estar sempre trabalhando com motivações. Então, se eu não sei qual é o benefício de entender e controlar e gerir o meu tempo, eu não vou criar o mínimo de vontade de aprender a gerir o meu tempo, tá bom? E hoje em dia a gente vê que, oi, Jéssica, sim, eu tô na disciplina de psicologia social, tá? Que é com a galera da, não é de psicologia, é de serviço social. Eu tô nessa disciplina. Então, a gente precisa primeiro focar aqui quais são esses benefícios da gestão do tempo. Uma coisa que eu queria, gente, aqui tem participação extra, eu já peço desculpa. Uma coisa que eu queria trazer com vocês, antes de mais nada, é que eu queria que esse nosso encontro fosse extremamente reflexivo, tá? E que vocês realmente olhassem para dentro de vocês mesmos e vissem, avaliassem se é ou não é. Sejam sinceros com vocês, tá bom? Eu sempre costumo falar para as pessoas que de nós mesmos a gente não consegue fugir. Então, por favor, sejam sinceros consigo, ok? Porque isso vai ajudar vocês em todo esse processo para a organização do tempo de vocês, além, tá, de que vocês vão conseguir também aplicar isso para estudar as disciplinas online de vocês, ok?
Então, primeiro lugar, a gente precisa entender que um dos benefícios é o aumento da eficiência e da produtividade. Então, quando eu falo de aumento de eficiência e produtividade, não é que você vai poder fazer mais tarefas em menos tempo e tudo mais. Não, mas é que você vai conseguir agregar mais qualidade de vida, ok? Porque uma das coisas que eu vejo é como que a gente passa a ocupar muito o nosso tempo com trabalho, 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 e a gente acaba esquecendo muito dessa nossa parte de descanso, tá bom? Então, quando a gente consegue fazer esse controle, fazer essa gestão do tempo, a gente vai estar falando aí desse aumento da eficiência e da nossa produtividade, ok? A gente vai ter redução de estresse, consequentemente, afinal de contas, se eu sei controlar o meu tempo, ou se eu tenho essa noção do meu controle, da minha gestão de tempo, eu tenho redução de estresse. E aí, eu vou dar um exemplo para a galera multitarefa, tá? Quem aqui não passa pela situação de botar no caderninho coisas que eu tenho que fazer e coloca lá 50 itens do que tem que fazer, e aí pega e quer fazer tudo de uma vez, tá? E aí olha e fala assim: "Ah, quer saber de uma coisa? Eu desisto. Eu não consigo fazer tudo isso, é muita coisa. Ai, gente, perdão, tá? Hoje ela tá que tá. Eu não consigo fazer tudo isso, eu desisto, eu não quero saber e tudo mais. Ai, vou deixar pra lá. E aí, o que que você vai fazer? Você vai deitar na tua cama, você vai deitar no teu sofá e vai ligar Netflix. Falar, tudo bem, eu não consigo fazer nada mesmo, é muita coisa. Então, você consegue perceber como que todo esse processo, ele acaba sendo extremamente estressante para todo o nosso processo? Ele acaba sendo conflitante para todo o nosso processo? Então, quando a gente fala de redução de estresse, a gente traz justamente isso, tá? O benefício da gestão do tempo vai ser conseguir distribuir as tarefas para que a gente não faça tudo de uma vez e aí vai dar aquela reduzida no estresse, ok? Vai auxiliar a gente no cumprimento dos prazos que a gente impõe, que a gente tem que seguir, vai fazer com que a gente tenha maior autonomia nas nossas tarefas e também melhorar a qualidade de vida, como eu trouxe o exemplo para vocês aí, ok? E aí, pessoal, como que você lida com o seu tempo? Aqui é importante a gente entender os seguintes pontos. Quando a gente fala de lidar com o tempo, a gente tem que pensar como que anda a minha organização, meu autocontrole, motivação e produtividade, ok? Então, o lidar com o meu tempo vai envolver tudo isso. Eu preciso ser organizada. Já adianto aqui, parem, gente, por favor, de achar que organização é você pegar e ter aquela mesa limpinha, 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 sem um lápis fora do local. E você, sabe aquela coisa bem Pinterest? Quem não conhece o site Pinterest, eu recomendo, é um site de fotos assim horrível, que faz a gente querer tudo que está lá dentro. Mas recomendo dar uma olhada. Aquela coisa mesa de trabalho bem Pinterest mesmo que você vai pegar, você vai abrir a sua agenda e a sua agenda tá cheia desses, ui, socorro, cheio desses negocinhos aqui de marcadores, tá? E com canetinhas coloridas e com ondinhas e tudo mais. Organização, ela não necessariamente precisa ser todo esse rolê, tá bom? A gente tem esse conto, mas por que que eu tô falando isso? Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, que para poder começar a fazer alguma coisa, falam, eu preciso me organizar. Mas, às vezes, as coisas já estão distribuídas ali de uma maneira que já está organizada para elas. Logo, elas não vão precisar, né? Ou logo, elas vão perder muito tempo, gastar muita energia arrumando o que para elas já está arrumado. Por exemplo, a minha mesa, nesse momento, não está sendo o melhor exemplo. Mas é como eu consigo me organizar nesse momento e eu consigo desligar determinadas coisas fora do lugar e eu falo, não, tá tudo bem. É assim, depois eu vejo onde eu encaixo vocês, tá bom? Aí entra a questão do autocontrole. Eu estava até conversando isso agora com o Ramon, como que a gente precisa saber ter autocontrole. Por que que eu preciso saber ter autocontrole? Porque eu preciso me limitar. Eu, por exemplo, gente, eu trabalho online. O meu único trabalho presencial, e que ainda assim é híbrido, é o meu doutorado. E, por exemplo, eu tenho um seguinte problema no qual eu vou compartilhar com vocês. Eu não tenho controle sobre o meu trabalho. O que que isso significa?
Se eu ficar na frente de um computador, eu vou e vou trabalhando. E eu vou trabalhando. Depois de muito tempo, eu trabalhei isso na terapia, óbvio, e hoje eu consigo limitar muito mais. Não, 10 horas da noite eu desligo, começo a preparar para desligar tudo, 10 e meia eu já pretendo estar com tudo desligado, a não ser que haja algum problema, mas 10 e meia eu pretendo já estar com tudo desligado, tá? E até 11 horas da noite eu já pretendo estar deitada na minha cama, pronta para dormir. Tá? Isso é um processo de autocontrole. E um dos alertas também que eu gostaria muito de trazer para vocês é parem de querer alcançar uma perfeição, tá? Ter autocontrole não significa que você não vá vacilar um dia. Então, por exemplo, eu com meu doutorado, final de semana é certo de eu ficar até 1 hora da manhã lendo artigo, escrevendo, fazendo anotação, fazendo um monte de coisa. E é assim que eu gasto geralmente os meus finais de semana, eu perco essa noção. E por que que eu tô trazendo isso para vocês, né? De vocês relaxarem um pouquinho nesse sentido. A gente vacila, a gente tropeça. A gente não é aquele centrado 100% das vezes. Então, escorregões, desvios de situação vão acontecer e tá tudo bem. Quer um bom exemplo para isso? Dieta. Gente, por favor, quem que não fez uma dieta que falou eu nunca mais vou comer doce na minha vida? E aí tá pé da vida, e aí põe um chocolate na boca e fala, quer saber de uma coisa, Dani? Já que eu tô gorda mesmo, vou comer esses doces todos, vou comer tudo, Dani, nanana. Então, assim, e depois a gente fica, cara, tu é burra, 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 por que que você fez aquilo? Por que que você fez aquilo? Ao invés de eu fazer o quê? Um acolhimento. Oi, Érica, vamos conversar? Olha, eu entendi que você teve um episódio de descontrole, mas tá tudo bem. Vamos entender aonde que houve o erro? Vocês percebem como que o autocontrole, ele precisa estar situado, estar controlado para que justamente vocês consigam gerir legal esse tempo? Então é muito importante, porque quando a gente joga essa carga de culpa, porque a gente por um dia, por um segundo ou por um momento mudamos ali alguma coisa, a gente acaba se punindo, tá? Peguem mais leve com vocês e tá tudo bem. Motivação. Esse daqui, para mim, é um dos pontos assim mais essenciais, não que os outros não sejam, mas quando a gente fala de motivação, a gente precisa ter motivação para fazer as nossas coisas, tá? Então, eu tenho motivação para trabalhar porque eu quero ganhar dinheiro, eu quero pagar a conta. Beleza, é uma motivação para você. Mas o que que pode tornar aquela coisa menos obrigatória? Com aquela sensação, ou melhor, de menos obrigatoriedade. Então, qual é a sua motivação para fazer as coisas? Por que que você está fazendo isso? Você faz isso porque você quer ou você faz isso só porque você quer ganhar dinheiro? Não, Érica, eu estou trabalhando porque eu tenho que pagar a faculdade. E aí, nesse processo de pagar a faculdade, quando eu terminar a minha universidade, eu vou eu vou começar a trabalhar na minha área, eu já tenho esses planos e tudo mais, então o meu emprego é só para eu conseguir pagar a faculdade. Então, aqui a gente tem um processo onde a pessoa ela conseguiu se organizar, vou manter ali um emprego só para pagar minhas contas e depois, quando eu me formar, eu vejo, né, as coisas na minha área, as atuações dentro da minha área para ganhar dinheiro com a profissão que eu escolhi atuar, ok? Então, a motivação, ela vem daí. E a produtividade, tá? A produtividade é você estar comprometido, é você estar produzindo e seguindo todo esse processo, ok? Ah, e aí, gente, lembra que eu falei com vocês que eu abri essa caixinha um tempo atrás lá no meu Instagram? Uma das perguntas que eu fiz uma das perguntas que eu fiz é, qual a sua maior dificuldade para poder lidar com o tempo? E foram essas as respostas aqui que eu consegui. E aí eu queria saber de vocês, assim, vocês se identificam com isso? Tem alguém aí que a maior dificuldade com o tempo seja outro motivo que não está listado aí? Ramon, se aparecer, você pode me falar, tá bom? Pode me interromper e falar. Então, o que que vai ser feito? É, qual a sua maior dificuldade? O que eu mais recebi na época foi organização, dificuldade em organizar. E aí foi como eu falei com vocês, eu percebo que muitas das vezes as pessoas elas têm um comportamento de buscar a perfeição,
tá? De a organização tem que ser aquela coisa que você passa o dedo, agora eu posso estudar. Mas a organização não necessariamente precisa ser isso. A organização pode ser você preparar um ambiente, você limpar o seu espaço, acender o seu incenso, acender uma vela. É porque o meu celular agora está carregando, porque senão eu mostrava para vocês. Eu até comprei, por exemplo, uma luz que eu mudo no celular a cor da luz. Então, eu amo estudar com a luz do meu ambiente de trabalho, e estudo colorida, por exemplo. Então, às vezes, eu estou num clima mais azul, num clima mais roxo, eu vou ler meus artigos, vou fazer meus trabalhos com luzes coloridas. Então, a organização, ela pode vir também disso. Ok? De você preparar o ambiente, de você botar cheirinho, de você deixar limpo, de você deixar organizado. Ok? Outro problema que eu recebo muito. A questão da organização é porque eu ia trazer isso mais à frente, mas eu posso começar a falar agora e mais à frente eu falo. Uma coisa que eu queria muito convidar vocês a pensar é papel versus celular. O que é melhor para você se organizar? Eu, por exemplo, tenho horror a papel. Horror. O que eu puder evitar de papel, eu sou a louca que evita papel. Apesar de que eu acabei de comprar um caderno para o doutorado, mas tudo bem. Eu sou a doida que evita papel. Toda a minha vida está no celular. A minha agenda está no celular. A minha lista de tarefas está no celular. Os meus compromissos estão no meu celular. Mas eu lido muito bem com a tecnologia para poder organizar o meu tempo. Érica, eu não sou essa pessoa. Eu não consigo lidar. Eu gosto de um painel na minha frente, botar vários. Ai, gente, eu esqueci o nome disso aqui. E gosto de botar vários stickzinhos coloridos e preguinhos coloridinhos e fazer um painel super bonitinho. Eu me organizo dessa forma. Ai, Érica, eu sou do papel. Eu gosto de uma agenda de papel na mão, sabe? Eu gosto de um calendário pendurado na parede. Isso é uma forma de organizar o seu tempo também. Entenda, você é a pessoa da tecnologia ou você é a pessoa do papel? Você precisa colocar isso na balança, porque se você for da tecnologia, você vai ter que ir para os aplicativos ideais, você vai ter que controlar as notificações, você vai precisar de dois celulares. Não, Érica, dois celulares é uma loucura. Olha, vocês percebem que o processo todo dessa gestão do tempo envolve muita autorreflexão, galera? Exatamente. 24 horas é pouco. Isso aqui eu quero puxar a orelha de vocês, tá? E a minha tá inclusa, não vou ser hipócrita com vocês, não. Se 24 horas está pouco, é porque vocês estão fazendo mais do que vocês deveriam fazer. Então, uma coisa que eu convido a vocês é: olhem as tarefas de vocês, olhem o tempo de vocês. E vou dar uma sugestão, tá? Já fica com essa dica, gente. Mais da metade das coisas que você faz no seu dia não é de responsabilidade sua, tá? É só isso. E peguem essa frase, interiorizem e analisem a rotina de vocês, que vocês vão ver que a maioria das coisas que vocês fazem é responsabilidade de uma outra pessoa na qual você assumiu, tá? Erika, então se eu fiz isso, é realmente, Erika, eu identifiquei várias coisas que não é da minha responsabilidade. O que que eu faço? Delega. Uma coisa que eu aprendi muito na terapia, eu faço isso com todo mundo, eu falo, olha só, os meus problemas eu tô carregando, não tô com vaga aberta para mais problema. O problema é seu, você que lide com ele. Eu falo isso para todo mundo. Claro que eu tenho mais intimidade. No trabalho eu não vou falar isso. Mas que eu tenho mais intimidade, eu falo, olha, o problema é seu, você se resolve com ele, eu não tô com vaga disponível, tá? Não tô contratando o problema no momento. Então, se 24 horas está sendo pouco, façam isso. Listem tudo o que vocês fazem ao longo do dia de vocês, tá? Listem tudo o que vocês fazem e analisem como está sendo isso, ok? Outra coisa também importante, eu tenho plena noção de que nem sempre o problema é com você e das tarefas que você tem, né? Foi até um exemplo que eu estava conversando com o Ramon antes de entrar aqui, de vocês entrarem. Eu, por exemplo, tenho uma paciente que, cara, ela morava num ponto A, estudava num ponto muito mais distante e trabalhava no centro do Rio. É longe, tá, gente? Os três pontos. E o que que acontece? Ela perdia uma média de 6 horas por dia de trânsito. De 2 a 3 para ir, de 2 a 3 para voltar para casa dela.
Hoje, o problema dela acabou porque ela se mudou, tá morando a 5 minutos do trabalho, então ela tá super tranquila, super feliz, voltou a dormir bem. Então, assim, eu entendo que cada realidade vai ser uma, tá? Então, que talvez os seus 24 horas não estejam sendo suficientes, porque às vezes você perde muito tempo no trânsito, perde muito tempo no trabalho, perde muito tempo nessa correria. Mas aqui a gente vai conversar sobre ter um pouco mais de qualidade nesse processo, ok? Querer tudo para ontem, que é o problema que eu citei anteriormente da pessoa que ela faz uma lista de coisas que ela tem que fazer, e aí ela quer fazer tudo de uma vez e não faz, e deita e vai, procrastina, e aí fala, tô louca, eu tenho que fazer tudo, e pega e tenta fazer de novo. Vocês não vão fazer, tá? Tem que delegar para o seu dia aonde cada tarefa vai ficar, ok? Então, querer tudo para ontem é uma coisa que vocês precisam controlar. Seguir o que foi programado. Se vocês não estão conseguindo seguir o que foi programado, muito provavelmente vocês vão precisar rever a rotina de vocês, como que está funcionando isso. E aí entra muito esse slide aqui, né, de como lidar com o seu tempo. Vocês estão se organizando? Vocês estão tendo autocontrole? Se não estão tendo, por que que não estão tendo? Vocês estão tendo motivação para poder fazer aquilo? E produtividade, tá? Eu vou ler aqui, gente, muito por alto. Eu tô vendo que muita gente me mandou qual a maior dificuldade com o tempo. Eu vou ler alguns, tá? Qualquer coisa depois a gente pode conversar mais. Mas o Cristiano mandou aqui, né, que um dos problemas dele é conciliar o tempo de estudo com o trabalho. É que encaixa perfeitamente nesse não querer tudo para ontem, mas querer fazer às vezes tudo de uma vez. Então, Érica, mas eu não estou querendo estudar no meu trabalho, mas aí eu chego em casa tão cansado que eu não consigo fazer aquele estudo. Gente, diquinha para estudar. O que que hoje em dia é melhor para você? Como que você gosta de estar estudando? Você precisa pegar, você precisa ler, você tem a possibilidade de ler no trânsito, você tem a possibilidade de chegar em casa, descansar, ter um suporte dentro de casa para você estudar. Você tem um grupo de suporte na própria faculdade, porque os alunos costumam fazer muito grupo de estudo, tá? Deixa o trabalho sendo trabalho, deixa o estudo sendo estudo. Érica, mas olha, a minha vida é muito corrida, porque aí eu chego em casa, eu tenho que arrumar casa, eu tenho que fazer um monte de coisa. Eu vejo muitos alunos, às vezes, tirando o horário de almoço para dar uma lida na matéria. Mas aí você também precisa entender como que você gosta de estudar. Porque tem aluno que gosta de estudar ouvindo música, tem aluno que que consegue prestar atenção na aula. Eu, na faculdade, eu era muito assim, de prestar atenção na aula e conseguir tirar uma nota boa, não precisar ficar estudando, vamos estudar, não, só de sentar e prestar atenção na aula. Então, tá, Cristiano e companhia que tem esse problema, não tá conseguindo. Qual é o estilo de vocês para poder aprender? Érica, eu preciso ler. Tá, mas se o seu tempo não está conciliando para você poder parar e ler, às vezes um audiobook não te ajudaria. Hoje a gente tem vários recursos. Não colocar na velocidade 2x, tá bom? Não colocar um audiobook enquanto você está jogando no celular. Por favor, gente, não superestimulem o cérebro de vocês, ok? Meu problema é que eu exijo muito de mim, crio muitas expectativas com atividades demais no meu cronograma. E aí, diquinha. Muitas das vezes é buscar terapia, tá? Porque o que está acontecendo que você está exigindo muito de você? Da onde que vem essa questão de você exigir muito de você, tá? Criar muitas expectativas com as atividades. Da onde que vem essa expectativa? Essa expectativa é para que saia tudo perfeito? É para que saia o quê? Tá bom? E essas atividades, ter atividades demais dentro do seu cronograma, tá, Luana? Então, assim, quem está com o mesmo problema da Luana, às vezes, muitas das vezes, buscar uma terapia para poder justamente lidar com esse excesso de expectativa, lidar com essa exigência atrapalha muito, né? Eu entendo um pouquinho porque eu sou a maluca que acha que eu consigo fazer tudo, não dá para fazer, Érica? Dá. Super dá, não dá não, tá, gente? Não dá. Organizar e seguir o que foi programado, gerenciar meus horários, vamos falar mais sobre isso.
organizar meu trabalho com minha vida pessoal. Tá, eu vou continuar aqui os slides, tá? Sim, luz lilás para estudar é tudo. No meu doutorado, para no meu mestrado, para não surtar, eu tive que criar várias estratégias aí. Vamos lá. A gente precisa entender que a gente sempre vai organizar o nosso tempo, tá? De acordo com as nossas prioridades. Então, eu pergunto para vocês, o que que é, tá, prioridade para vocês hoje? E quando eu pergunto o que que é prioridade para vocês, eu espero do fundo do meu coração, por favor, que dentro desse processo de prioridade, que dentro desse processo de prioridade, eu vou desligar o chat porque eu fico olhando o chat e eu tenho um limite aqui no horário. Então, depois, se deixar, a gente faz uma outra aula só pelo chat. Interajo, conversando mesmo, vão puxar minha orelha. Então, eu espero muito que quando eu faço essa pergunta para vocês, você seja a sua prioridade. Simples assim. A gente costuma montar uma rotina sempre voltada para trabalhar, trabalhar, estudar para poder trabalhar, estudar para poder ganhar dinheiro. E aí eu falo, onde é que encaixa você? Teve alguém, eu não lembro quem, sou péssimo com o nome de galera. Teve alguém aí no chat que falou sobre isso, né? De ter essa dificuldade de conciliar pessoal com lazer e tá tudo ali. Muitas das vezes a gente acaba ignorando nós mesmos. Se a gente não é a nossa prioridade, galera, a gente solta os parafusos. E quando eu falo de ser nossa prioridade, eu estou falando para vocês se encaixarem na rotina de vocês, tá? De vocês se encaixarem, de vocês terem uma horinha, nem que seja só para vocês. Seja para ler um livro, seja para ir para academia, seja para rodar um pouco o feed do TikTok, tá? Com despertador, gente, vamos botar limite aí nos feeds do TikTok. Para você dar uma volta na praia, para você brincar com teu filho, para você não pensar em nada, fazer uma atividade, qualquer coisa, tá? Fazer um curso. É um momento de autocuidado para a galera aí que gosta de pintar unha. Às vezes você parar, botar uma boa série ali, ó, pintar as suas unhas. Então, a gente precisa parar para entender como é que estão sendo as nossas prioridades, ok? Então, vamos lá para quem está querendo aí organizar o meu tempo. Organizar o meu tempo não, gente. Organizar o tempo, tá? O meu tempo está organizado, eu espero. Vamos lá. Primeiro lugar, rotina, ela é necessária. Érica, mas eu vou em lugar que a rotina é ruim. Depende. Aquela rotina que você faz, 8 horas da manhã eu vou acordar, 8h05 eu vou botar o meu pé fora da cama, 8h07, 8h06 eu tenho que estar no banheiro, 8h08 faço as minhas necessidades, 8h10 vou tomar banho. Isso é problemático, tá? Isso é muito problemático. E quando vocês muitas das vezes falam de montar rotina, eu não sei de onde é que vocês cismam que isso é legal e que vocês vão fazer dessa forma, gente. Vou dar um spoiler para vocês, vocês não vão, tá? Né? Não tem como fazer uma rotina desse jeito. Não tem como, não tem como. Tá? Imagina, tu acorda sem querer 6 horas da manhã e fala, putz, são 6 horas da manhã, eu tenho que voltar a dormir porque o meu horário é só às 8. Não, gente, vocês não vão. Mas quando eu falo de rotina, eu falo de manter alguns padrões, tá? Então, a gente precisa criar padrões para a nossa vida, ok? Eu tô vendo aí que vocês estão falando de TDAH, daqui a pouco eu vou falar da galera de TDAH, porque quando a gente fala de organização do tempo, vocês me cortam dobrado na clínica, hein? Mas a gente vai trabalhar de forma breve isso aqui, ok? Já falo da galera com TDAH. Então, o que tem um diagnóstico, o que desconfia, que está em processo de ser diagnosticado, tá bom? Então, o que que é a rotina? É vocês manterem um padrão na rotina de vocês, tá? Então, um padrão de estudo. Então, vamos supor, querem um exemplo de padrão? Um bom que me veio à cabeça agora. Tomar pelo menos um banho por dia. Se você vai tomar esse banho de manhã, à tarde ou à noite, não interessa. Tomar pelo menos um banho por dia. Eu, por exemplo, adoro começar o meu dia com um bom banho. Eu me sinto que, vamos.
fechou. Entendeu? Mentira, antes de tomar o banho, eu preciso levar minha cachorra para passear e depois arrumar a casa. Mas aí eu tomo meu banho para começar o meu dia. Quando eu me sinto limpa, é o momento que eu me sinto eu sinto que eu tô pronta para sentar e começar a trabalhar. Então, opa, eu já tenho um padrão na minha rotina. Eu acordo, levo minha cachorra para passear. Agora, se eu vou fazer isso 6 horas da manhã, 5h30, 7, 8 horas, aí são outros 500. Tenho que levar minha filhinha para passear, depois eu tenho que arrumar a casa e aí depois eu vou tomar um banho, tá? Então, olha só como a gente vai criando um padrão. Não é um padrão enraizado, não é um padrão rígido. Enraizado não, minto, um padrão rígido, mas é um padrão necessário. A gente precisa saber tudo que vai funcionar a curto, médio e longo prazo, tá bom? O que que vai ser a curto, médio e longo prazo na rotina de vocês, galera? Érica, eu não sei fazer isso. Na internet, vocês vão achar um monte de atividadezinha, tá? Ai, curto prazo é de uma semana a um mês. Médio prazo, gente, mentira. Façam o que vocês quiserem, tá? Por exemplo, para mim, curto prazo é até um ano, ok? Médio prazo é de 1 ano a 5 anos. Longo prazo é de 5 anos para frente. Então, esse é o padrão Érica, tá bom? Cada um vai ter o seu. Então, determinem. Uma coisa que eu gosto muito é de colocar, né, o que é urgente, o que é prioritário, qual é o nível de prioridade das coisas que eu tenho ali para fazer. Então, o que for curto, eu penso, tá, então vamos fazer para agora, vamos organizar para agora, para a gente poder ir centrando tudo isso, tá bom, galera? Separa uns minutos para gerenciar o seu tempo, e eu vou até trazer um exemplo pessoal, tá? É, quando chega a sexta, eu fazia isso no domingo, mas eu decidi parar de fazer isso no domingo, passei a fazer na sexta-feira. Toda sexta-feira eu organizo a minha agenda da semana que vem, da próxima, da semana seguinte. Então, toda sexta-feira eu sento, gente, papo de 15 minutos. Eu sento, eu vejo os meus pacientes, por exemplo, eu tenho paciente que precisa ver o horário na semana, porque trabalha por escala, e eu monto ali, eu vejo quais são as aulas que eu vou ter. Vai ser online, vai ser presencial, opa, vai ser online, então aqui eu posso encaixar uma palestra, aqui eu posso encaixar uma entrevista, aqui eu posso encaixar não sei o quê. Então, a gente precisa de separar uns minutos para que a gente possa ver a nossa rotina. Vocês conseguem perceber como a rotina ela é importante, mas ela pode ser flexível também? Então, gente, separa uns minutinhos para vocês planejarem a rotina de vocês, planejarem o tempo de vocês. Por exemplo, dia 9 de março, eu vou num show. Então, dia 9 de março é sábado. Eu já estou aqui esquematizando tudo. O que que eu tenho que adiantar do meu doutorado? Quais são os artigos, as leituras de artigos que eu tenho que adiantar para poder curtir o meu show sem peso na consciência, voltar para casa domingo, tarde, e dormir até mais tarde no domingo, tá? Sim, gente, eu sou a louca que acorda às 6 horas da manhã no domingo. Gosto. Mas nesse dia eu não vou, não. Delimite o tempo de trabalho. Eu até citei o exemplo para vocês, nem vou enrolar muito nisso. Quem trabalha home office acaba se perdendo um pouquinho nisso, porque a gente não tem esse prazo para parar. E aí, gente, eu indico vocês trabalharem assertividade, tá? Indico demais que vocês indiquem trabalhar com vocês a assertividade. O que que é assertividade? Assertividade é você se tornar uma pessoa assertiva na sua postura. Érica, o que que é assertivo? Você não ser passivo nem agressivo. Você ser o equilíbrio entre a pessoa passiva, que abaixa a cabeça para tudo, e o agressivo, que parte para cima de tudo. Ok? Então, quando eu falo isso, trabalhar assertividade, para se seu chefe virar para você e falar, pô, e aí, preciso que você faça tal tarefa, preciso, pô, chefe, olha só, valeu, mas eu não tenho como, né? Você vai me desculpar, eu tenho, eu tenho que ir para casa, eu tenho que ficar com os meus filhos, eu tenho atividade, eu tenho programação, eu quero descansar, então às vezes é por limite. Gente, eu estou dando exemplos bem genéricos, mas eu entendo que cada um tem a sua realidade. Então, por isso que eu convidei vocês no início a pegarem tudo que eu estou falando e aplicar na realidade de vocês, ok? Tenho plena consciência que eu estou falando com 500, estou falando com 85 realidades diferentes aqui, tá bom? Eu tenho plena noção disso. Descubra atividades prazerosas. Vamos lá, gente. Tentem fazer com que o processo de vocês seja prazeroso. Uma mania
Tá, eu falo que eu tô começando a assumir os meus 30 que eu faço esse ano. Daqui a pouco eu tô com 30 e eu já tô começando a assumir os meus 30. Porque no mestrado eu desenvolvi o hábito, como eu falei com vocês, de alterar a luz daqui, né? Então eu comprei aquelas luzes que eu altero no celular mesmo, então eu coloco tudo coloridinho. Eu gosto de estudar muito com roxo, roxo e rosa, são duas cores que eu gosto muito. Ou às vezes eu só abaixo o brilho um pouco da luz. E agora eu tô com o hábito de ficar ouvindo músicas lo-fi para poder estudar. Eu nunca estudei ouvindo música, gente. Agora eu ouço músicas de jazz e música lo-fi para poder estudar, tá? Eu descobri que eu fico muito produtiva quando eu altero a luz daqui e eu coloco um jazz ou uma música lo-fi bem baixinha, assim, bem ambiente mesmo, para poder estudar. Ou seja, o meu processo de estudo, vocês estão conseguindo perceber aqui? O meu processo de estudo, é, ele acabou se tornando mais prazeroso, tá bom? Então, sim, Jéssica, tem lâmpada que altera a iluminação, altera a cor, altera a intensidade, ela é muito boa e você controla pelo celular. Eu adoro, né? E aí, o que que vai acontecer? Tenta botar prazer ali. Uma coisa que eu amo também, gente, eu tô viciada nisso, gente, é meu ritual de estudo. Eu, por exemplo, eu não tenho aqui na minha mesa, poxa, mas eu comprei isso aqui, é um difusorzinho que eu coloco ali na tomada. Coloco uns óleos essenciais, um pouquinho de água, fica todo o meu ambiente cheirosinho. E eu sinto que eu consigo me conectar melhor com o estudo, sabe? Aí eu tenho cheiros que eu comprei vários, então eu tenho cheirinhos para trabalho, eu tenho cheirinhos para estudo, eu separo tudo assim. Então é uma forma de eu me sentir concentrada. Vocês conseguem perceber como nesse exemplo que eu trouxe para vocês, vocês podem conseguir fazer com que aquela atividade ela seja mais prazerosa, tá? Michele gosta de tomar café para estudar. Michele, se você toma café depois das 7 horas da noite, eu juro que eu vou puxar a sua orelha, tá bom? Então, Michele e Jéssica, eu concordando com a Michele. Vou puxar a orelha de vocês se vocês tomam café depois das 7 da noite. Aí depois vai falar comigo que tá ansiosa e não consegue dormir. Eu falo, tá, o café não tem culpa, né? Tadinho, o café nunca tem culpa, né, gente? Mas vamos lá. Então, assim, eu, por exemplo, não gosto de chá e café, tá, gente? Então, mas se você gosta, prepara ali um cafezinho descafeinado, tá, galera? Prepara um chazinho para que vocês entrem naquele processo. A questão aqui é tornar prazeroso. É tornar uma atividade boa o suficiente para que te prenda ali, ok? Organiza-se e tenha a hora. É o que eu venho falando com vocês, não vou enrolar nesse ponto. E mais à frente eu vou mostrar algumas formas da gente estar se organizando, tá? Programe o seu dia. Eu, por exemplo, eu não tenho tempo para ficar programando o dia. Eu não acordo e falo, vou programar o meu dia. Olha só como é que funciona a questão de cada um com a sua realidade. Mas aqui atrás eu falei, né? Separa uns minutinhos para. Não, cadê? Separa uns minutinhos para gerenciar o seu tempo, tá? Eu tiro toda a minha sexta-feira, gente, meia horinha, organizo a agenda, faço confirmação de paciente, faço confirmação de palestra, faço confirmação disso, coloco, tiro da agenda, tá? Eu faço isso sexta-feira. Para mim não funciona esse programar o meu dia, porque na sexta-feira eu já programei o meu dia, entendeu? Érica, eu preciso. Então, show. Vai, te dou um apoio. Exclua coisas desnecessárias e, galera, quando vocês verem com tanto de coisa que vocês fazem que é desnecessário, eu, por exemplo, estou passando por um processo de, pela milésima vez, de desintoxicação do TikTok. Porque o TikTok, antes eu conseguia ver com limite, eu via 30 minutos, 1 hora, voltei ao ritmo de deitar e passaram-se 4 horas, eu estava presa no TikTok. Eu falo, então, acho que eu tô com probleminhas, eu preciso deletar o TikTok. Então, poxa, eu tô dando o exemplo do TikTok porque eu sei que é um problema universal, tá bom? E, cara, faz você perder muito tempo. Então, o que que tá sendo desnecessário na sua vida? O que que tá te cobrando um tempo que você está gastando à toa, tá? Eu dei o exemplo do TikTok, mas isso pode servir para várias coisas. E por último, um item de cada vez. Os ansiosos de plantão, estou inclusa, que querem fazer tudo de uma vez, né? Faça um item de cada vez, gente. Érica, eu não consigo. Eu preciso fazer 10 tarefas ao mesmo tempo. Então vamos negociar o seguinte: ao invés de você fazer 10, passa a fazer 9. O que que você acha? Olha como a gente já faz uma redução aí.
Porque tudo aqui, gente, é uma construção de hábitos. Vocês não vão sair daqui fazendo tudo isso, não, tá? Já adianto a vocês que vocês vão se frustrar, vocês vão dar de cara no muro. Quando a gente fala desse processo de mudança de organização de rotina, organização do tempo, de mudança, eu estou falando de construção de hábitos, tá bom? Então, não é sair daqui, sair aplicando tudo que eu estou falando para vocês, tá? Eu nem sei, mas se vocês quiserem, eu posso deixar disponibilizados os slides, não tem problema nenhum, tá? Depois eu vejo aí com o suporte online, como é que faz para eu disponibilizar os online, os slides para vocês. E aí, tentem fazer isso, né? É uma construção de hábito. Não, Érica, eu faço 10 coisas de uma vez. Faça 9. Na semana que vem, você abaixa para 8. E assim sucessivamente até você chegar num ponto, né? E assim, eu entendo que um item de cada vez pode até ser muito cruel com a rotina na qual a gente vive, né? Eu quero ajuda aí das mamães de plantão. Porque eu tô falando das mamães de plantão porque eu sei que mãe é uma pessoa que tem que estar fazendo 500 tarefas diferentes, porque é filho, porque tem que tentar se distrair, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que cuidar da casa. Se não tem um suporte ali, pior ainda. Mas é tentar fazer com que essas coisas sejam feitas com um pouco mais de qualidade, tá bom? Então, gente, como que a gente faz para identificar a prioridade? Eu confesso a vocês que eu não gosto desse quadrinho, não funciona comigo. Eu gosto de trazer meramente por trazer mesmo, porque quando a gente fala de gestão de tempo, quando a gente fala de gestão de tempo, a primeira coisa que eu vejo muitas pessoas indicando é justamente esse formatinho, esse quadradinho, né? Podem printar, não tem problema, mas se vocês jogarem no Google, tem um nome específico para isso, para esse quadradinho aí, que eu não me recordo, eu juro para vocês. Mas tem um nome específico. É, não funciona comigo, mas você basicamente, né, vai separar o que é urgente do que não é urgente, do que é importante e do que não é importante. Então, o que não é urgente, não é importante, você elimina. O que não é importante, mas é urgente, você pode analisar se dá para delegar, tá? Se não é urgente, mas é importante, agende. Se é urgente e é importante, faça. Beleza? Esse quadradinho é básico, é clássico, e é isso aí, tá bom? E vamos falar um pouquinho de procrastinação. Gente, eu tô no meu tempo, meus slides estão acabando, mas eu espero que sim. A gente já falou bastante coisa, então acho que dá para falar rapidinho. Quando a gente fala de procrastinação, eu preciso que vocês entendam uma coisinha aqui comigo. O nosso cérebro, ele é uma máquina que faz de tudo para não gastar energia, porque se ele gastar energia, ele se põe em risco e faz o quê? Morre. Tá? Então, assim, pense no seu cérebro como uma máquina que a todo instante vai fazer com que vai te proteger da morte, tá? É uma coisa, gente, isso é um mecanismo extremamente primitivo, tá? Que a gente tem. E a procrastinação vem um pouco desse sistema. O que que acontece? O nosso cérebro, ele vai fazer com que a gente evite toda e qualquer atividade que traga sofrimento físico, sofrimento psíquico para gente. Não é à toa que a gente está vendo um monte de gente com burnout. Quantas pessoas que chegam para mim falando, porra, tô procrastinando muito, tá? Mas aí a gente precisa entender isso. Por que que você está procrastinando? Um, é porque você não gosta daquela atividade? Dois, você tem algum trauma que envolva? Três, avalie, você precisa realizar aquela atividade. Por exemplo, Érica, eu odeio meu trabalho, mas alguém tem que pagar a conta. Então, vamos ajustar todos esses pontinhos, tá? Então, a procrastinação, pensem como um mecanismo de defesa do seu cérebro tentando te proteger, beleza? Então, em primeiro lugar, avalie por que que você não está procrastinando. Foi o que eu falei, você não está gostando daquela atividade, aquela atividade não está sendo aplicada da maneira na qual você quer. Vou dar até um exemplo em sala de aula, né? Quando a gente fala de sala de aula, eu preciso entender o seguinte: eu preciso ter uma fala articulada, porque eu vou ter aqui comigo, tem 84 pessoas aqui comigo. Eu vou ter pessoas que entendem bem só quando eu falo. Eu preciso ter um slide porque eu tenho pessoas aqui que são visuais. Então, eu tenho os auditivos, que vão prestar atenção no que eu falo, eu tenho os visuais,
tá? Eu tenho os visuais. E aí, dentro desse processo dos visuais, eles vão precisar de um slide, eles vão precisar de uma corzinha, eles vão precisar de uma animação, tá bom? Então, vou dar um bom exemplo para vocês aí, galera, TDAH. Eu tenho um irmão diagnosticado com TDA, tá? É o déficit de atenção sem a hiperatividade. Meu irmão é diagnosticado com TDA. O desempenho escolar dele era uma porcaria. Mas, gente, pensa comigo, meu irmão, cara, tem 21 anos, neném, tá? E o que que acontece? Ele, imagina comigo, uma pessoa, gente, galera do TDA, vocês vão entender meu irmãozinho, tadinho. Ele chegava no colégio e era aquela fila. E ele tinha que ficar sentado. Ele tinha que olhar o quadro, ele tinha que copiar. Cara, meu irmão odiava aquilo, o desempenho escolar dele era horrível. Ninguém conversa sobre geopolítica, sim, como meu irmão. Meu irmão sabe tudo sobre geopolítica. Aprendeu no computador. Meu irmão é técnico. Aprendeu a montar e desmontar computador aonde? Sabe como? YouTube. É dinâmico, ele gosta. É melhor do que aquela atividade de você senta, olha o quadro, copia. Que chato. Aí a gente fala, sério, chato, né? Ó, passou, passou. Então, a gente pode trazer com um pouco mais de dinamismo, ok? Quando a gente fala de procrastinação, a gente precisa entender aqui também o seguinte: o que é que te motiva? Qual é a sua motivação? Agarre-se à sua motivação. É um sonho, é um desejo, é uma conta a pagar, tá? Ah, Érica, eu não tenho motivação nenhuma. Vamos tornar então aquela coisa agradável? Foi o que eu falei, gente, vocês ficarem lendo 3, 4 artigos em inglês, o cérebro olha e fala assim, cara, pelo amor de Deus, no final do meu mestrado, eu não queria ouvir o idioma inglês. Eu via filme dublado, porque eu ficava, cara, eu vou surtar se eu ouvir inglês. Mas como que eu fiz todo esse processo ser mais agradável? A luzinha, o cheirinho, blá, blá, blá. Então, eu preparo o meu ambiente para deixar motivada a sentar e estudar, tá? Prepare o ambiente, como eu acabei de falar, não vou ficar enrolando nesse ponto novamente. Evite distrações, a galera do TDAH agora vai me matar, os ansiosos também. Né, Érica, como é que eu vou evitar distração? Sua cachorrinha latiu aí, já me dispersou. Quando a gente fala de evitar distrações, é manter um ambiente neutro. Eu, por exemplo, eu tenho uma paciente com TDAH que ela tem questões com textura. Ela precisa de um quarto branco. Ela gosta de coisas clean, tá? Ela precisa de um quarto branco. A textura, por exemplo, da roupa de cama dela não pode ser igual, não pode ser diferente, tá? Tem que ser, não pode ser, não, ela não gosta de texturas. Talvez no meio de uma parede branca ela até goste de um quadro ali, mais colorido, mas tem que ser um colorido mais neutro, sem muita coisa. Então, por exemplo, quando ela senta para poder estudar, o que que ela faz? Ela sempre coloca um jarrinho de planta que ela gosta, né? Ela coloca 4 canetas, é uma colorida, e uma vermelha, uma preta e uma azul. O caderno, ela desliga o notebook, tira o celular de perto dela e ela precisa passar um pano na mesa dela. Pronto. Ah, ela também é a doida do café e da coquinha, tá? Pra galera aí fã de Coca-Cola e café, ela também precisa do café ou da coquinha dela. Agora ela trocou pro descafeinado. Ah, que seja. Evitar distrações é isso, é você preparar o seu ambiente para que ele seja adequado. Por exemplo, fazer uso às vezes de fone de ouvido para poder centrar ali as suas questões. Por isso que é muito um exercício de autoconhecimento, esse processo de evitar distrações, tá? Então, por exemplo, estudar aqui, deixar uma televisão ligada. Ah, Érica, mas eu gosto, eu me sinto bem ali. Perdão, gente, a participação extra. Eu me sinto bem porque eu tô ouvindo alguma coisa, ah, Érica, mas eu já não me sinto. Então, deixa a televisão desligada, deixa o celular longe, tá bom? Não abuse das tarefas. Então, como eu falei, se 24 horas está pouco, reduza, né? Veja aí o que que você pode fazer nos cortes de tarefas de vocês. Recompensem suas conquistas. Isso aqui é muito legal, mas eu já vou deixar a dica para vocês. A recompensa, ela não pode ser, não pode. Comida. Tá. Ah, se eu fizer isso, eu vou pedir um iFood. Não pode ser compras, tá? Ah, se eu
terminar isso, eu vou me dar não sei o que de presente. E não pode ser compra comida. Ah, tem um outro que eu sempre falo também, gente, me fugiu. Ah, álcool e outras drogas. Tipo, terminei aqui, eu vou tomar aquela gelada para poder dar aquela estrela porque eu mereço. Gente, esses três estão proibidos. Mas, Érica, então como que eu vou me recompensar? Diquinhas que eu dou para vocês, tá? Eu faço muito isso, olha, depois que eu ler esse artigo aqui, eu vou assistir um filme. É uma recompensa. Depois que eu assisti, depois que eu ler, depois que eu concluir a leitura desses 5 artigos, vou supor, eu vou, sei lá, botar R$ 50 na minha caixinha. E aí, no final do mês, eu vou num restaurante. Érica, mas você acabou de falar que não pode comida. Não, espera aí. Você vai juntar um dinheirinho nesse processo para no final do mês, não é uma coisa imediata. Opa, ali 5 artigos, iFood, vem. Não. Não, tá bom, galera? Então, você vai juntar o seu dinheiro, não, vou colocar R$ 10 na minha caixinha ali, porque eu concluí essa tarefa. Ao final do mês, eu vou no museu, eu vou me dar um dia de lazer, eu vou alugar um dia no spa, eu vou, sei lá, eu vou num restaurante que eu sempre quis ir, tá? Então, são formas de você recompensar. Dê pausa, tá? Dê pausa. Dê pausa, dar pausas são importantes, são necessárias. Seu cérebro, ele precisa parar. Então, pause. Programa de fazer as coisas ali por um tempo. Tem um método, é Pomodoro, não, Pomerode é a cidade, é Pomodoro, o nome da técnica. Que eu confesso que eu também não gosto muito, mas eu não gosto pra mim, tá, gente? Funciona com várias pessoas. Mas dar pausas é necessária. Então, por exemplo, para você pegar uma água, dar uma esticada, dar uma alongada, dar uma volta, olhar um pouquinho o feed, ligar para alguém, jogar um joguinho, tá? Dar uma pausa é necessário. E aí, gente, para o nosso último slide, eu não sei nem que horas são, eu não sei se vão brigar comigo. 9h52. Gente, vocês estão falando a beça e eu não estou conseguindo acompanhar. Mas aqui eu vou ser bem mais breve, ok? Quais são as ferramentas que vocês podem fazer para poder organizar o tempo de vocês? Em primeiro lugar, vocês podem lidar com listas, tá? Então, gente, ter caderninhos, ok, ó. Ui, socorro, tá embaçando. Mas, ó, ter caderninhos são ótimos para quem gosta de fazer listinhas. Eu amo fazer lista, então eu, por exemplo, sou viciada nesses post-its aqui, porque o que que eu faço? Eu listo ali coisas que eu tenho que fazer que não estavam na minha programação, colo aqui no meu notebook, deixo aqui em cima da minha mesa, tá? Que aí eu olho e vou riscando as tarefas que eu já fiz. Então, vocês podem usar de listas. Agenda física, como eu falei, agenda física e a agenda física, tá? E aplicativos para a galera aí do digital. Bom, eu amo o Google Agenda. Amo. Primeiro que ele não te notifica, segundo que você consulta ali no seu celular mesmo, o que que eu tenho que fazer, o que que eu tenho que deixar de fazer. Dá para deixar coloridinho e eu sou uma pessoa fissurada em deixar as minhas coisas coloridinhas, porque eu sou uma pessoa muito visual. Eu preciso ver. Tá, então eu preciso muito ver. Então, por exemplo, quando eu pego a minha agenda, eu bato o olho, eu já sei o que que é da minha clínica, eu já sei o que que é do projeto que eu coordeno, eu já sei o que que é da Uniswan, eu já sei o que que é do doutorado, porque sim, cada coisa tem uma cor. Então, temos o Google Agenda, ok? Ele é acessível para todos também. Não sei se para a galera do iPhone, aí cada um tem o seu. É, Não, acho que o iPhone não tem nada, a Apple não tem nada a ver com o Google Agenda, né? Porque não é Android. Ai, gente, não entendo. Não uso Apple. Tá. Temos o Notion também. Eu já adianto para vocês, o Notion eu adotei ele recentemente e eu tô viciada nesse aplicativo. A minha vida inteira está no Notion. Eu tô amando, mas eu já adianto, ele é difícil no início de se mexer. Ele tem muito recurso, ele acaba sendo muito chatinho. Eu precisei entrar no YouTube, eu precisei aprender, eu precisei ver como que se mexe. Mas depois, quando você pega o embalo, ele é maravilhoso, tá? Eu tô amando utilizar o Notion e fico chateada de eu não ter posto ele na minha vida antes. Outro aplicativo também eu já usei, mas
não sei por que não rolou para mim, é esse To-Do-List, que justamente um aplicativo, ele é bem simples, ele é clean, tá, gente? Não tem muita coisa. Vocês vão pegar. Ai, e vão listar as tarefas que você tem que fazer. Ele vai notificar, dá para mudar a cor também, etc e tal. Tem o Trello, ele é tipo o Notion, mas eu acho o Notion mais completo, olha, completo que o Trello, tá? Mas aí também, gente, a dica que eu dou para vocês é: conheçam os dois, o Notion e o Trello, tá? Vê o que mais se adequa às suas necessidades. Para mim, foi o Notion e tá tudo bem. E tem o Evernote também, que é um aplicativo muito legal. Ele também tem um visual bem clean, bem tranquilo. Ele envia notificação e várias coisinhas para que vocês possam estar aí se organizando. Essas são as minhas sugestões. Ah, tem um aplicativo também que eu não coloquei aqui, que tem um aplicativo que eu não coloquei aqui para vocês que se chama, eu vou colocar aí no chat, que se chama Forest, tá? É Forest. Esse aplicativo, para a galera que tem problema com celular, ele é muito legal, ele é muito dinâmico. Eu adoro esse aplicativo. Você ativa, você planta uma árvore, tá? Você planta uma árvore. E aí, o tempo que essa está plantando essa árvore, você trava o seu celular. Eu acho isso incrível. Ele trava o seu celular e se você mexe no celular, a sua árvore morre. E, cara, eu acho isso, gente, sensacional. Então, ele é bem dinâmico, você consegue colocar o tempo que você quer ali, tá? Então, por exemplo, eu quero ficar sem mexer no meu celular por 120 minutos. Ele vai travar seu celular por 120 minutos, tá? Enquanto essa arvorezinha vai crescendo. E é muito bonitinho o aplicativo, porque depois, no final eles dão um balanço do mês, quanto tempo você teve de produtividade e tal. Ele é bem simples também, ele é bem dinâmico e eu acho esse processo deles muito fofo. Então, gente, eu quase passei do horário, mas eu queria muito agradecer vocês, tá? E tô deixando o meu Instagram aí para quem quiser tirar dúvidas e tudo mais. Esse é o meu LinkedIn. Quem quiser, não tem problema nenhum me adicionar, ok? Dei uma acelerada agora no final. E é isso. Que absurdo, Gabriel. Professora, Você deixou as arvorezinhas do Forest morrer, meu amigo. Não pode, coitado. Eu morro de peninha, cara. Eu me controlo muito, porque eu morro de pena quando uma árvore morre no aplicativo. Morro de pena. professora, a Agatha tá perguntando, falou o seguinte, Érica, só uma coisinha, como pronuncia o seu sobrenome? Ai, gente. Ô, Jéssica, meu Instagram tá aí na tela. Então, vocês podem falar do jeito que vocês quiserem, Leutiviu, tanto faz. A pronúncia abrasileirada é Leuteville e tá tudo certo, tá? Mas se quiser falar Leutiviu, se vocês falarem Érica Lele, eu vou entender que sou eu e tá tudo certo. Não tem problema. Professora, eu amei, gostaria muito de agradecer e eu gostaria de falar umas coisinhas. Eu sou o cara da luz lilás, eu adoro colocar luz lilás. Eu tenho logo quatro aqui no meu quarto, eu coloco logo Uau! as quatro aqui, tudo lilás. Comprei uma Alexa para isso. Não sou o cara que me dá bem com papel, nunca me dei desde a escola. Não, Não, pode ir falando que eu vou, para quem quiser ver, eu vou mostrar como é que é a luz, só pegar o celular. Eu tenho uma aversão ao papel, gente. Eu não gosto de papel nem um pouquinho. Ouço lo-fi, como a professora falou, e sou o cara do café de manhãzinha para dar uma acordada, né? Gente, gostaria muito de agradecer todo mundo que ficou aqui até o final com a professora. Vocês viram aí, foram dicas maravilhosas sobre gestão do tempo. A professora, nesse finalzinho, citou muitas ferramentas que são muito úteis. Eu gostaria também de convidar vocês, né, para nossas oficinas. Nós temos uma oficina que a gente fala só sobre ferramentas digitais para produtividade. Então, é muito bom, muito legal mesmo. E, professora, muito obrigado pela palestra. Você foi maravilhosa. Muito obrigado por tudo, tá? Valeu. Se Mas quiser- olha só, gente, eu sei que esse final eu acabei atropelando, eu tô procurando aqui a luzinha, pronto, foi.
Eu tô procurando aqui, eu tô vendo aqui. Aí tá vendo? Eu altero, gente, a cor que eu quiser. É maravilhoso, o ambiente fica tudo assim. Você põe a cor que você quiser. Aí a gente volta pra cor normal. Mas eu sei que foi correndo, mas assim, eu deixei meu Instagram aí para vocês. Se alguém que tiver alguma dúvida, não, eu sei que não deu para responder, eu peço desculpa, acabou estendendo um pouco mais que o normal, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode falar lá comigo no Instagram, pode me gritar no LinkedIn, não tem problema nenhum. Eu demoro um pouco a responder, tá? Mas eu juro que eu respondo. Beleza, gente? Eu queria muito agradecer essa oportunidade e é isso. Mas Galera, sim, o meu, rapidinho, a luz que eu tenho é da Redmi. Ela é um pouquinho cara, tá, gente? Mas não se assustem com o preço. Mas, olha, eu tinha que ganhar publicidade por essa luz, porque eu falo para todo mundo. Mas é uma luz da Xiaomi. Tem na Amazon e tal, ela é um pouquinho salgadinha, mas ela tem a promessa de iluminar melhor, ela tem a promessa de ter esse controle e tem a promessa também de durar muito mais do que uma lâmpada normal. Então, assim, se você botar o custo-benefício, às vezes vale mais a pena, tá? Mas tem outras que são mais baratas e tudo mais. Ok, gente? A que eu uso é da Xiaomi, eu adoro a Xiaomi. galera, quem não preencheu o formulário de satisfação, preenche, é muito importante, tá? Para gente, para a professora. Depois a gente olha lá, lê com carinho todas as sugestões, todos os elogios que vocês deixam lá, tá bom? Muito obrigado pela presença de todo mundo aqui. Continuem acompanhando a gente, beleza? Professora, Obrigada, galera. Boa noite. Bom descanso a valeu, todos. valeu, gente. Boa noite. Tchau.